E a gente pode falar que existe um método melhor? Qual é o melhor método? Qual é o método que é infalível? Essa pergunta é maravilhosa, a gente escuta todo santo dia no Chega no consultório, né? né? Porque assim, você chega querendo o melhor, né? Quando você vai comprar uma coisa, quando você vai ser qual é o melhor? Qual é o melhor carro? Qual é o melhor... Então sempre vai nessa. E assim, não existe uma resposta única, porque nós não somos seres únicos. Existem diversos tipos de métodos exatamente porque eles são adaptáveis a cada mulher, né? Fora fatores de risco, e é por isso que a gente fala para a mulher que ela precisa de uma avaliação ginecológica para definir qual é o método para ela, porque existem questões de saúde, desde o uso de alguns medicamentos. Por exemplo, uma paciente que fez cirurgia bariátrica, ela reduziu o potencial de absorção do intestino, ela não pode usar o método contraceptivo oral, o comprimido, né? Por quê? Porque não vai absorver bem, então não vai ser confiável. Então, até isso tem que ser avaliado quando a gente decide qual é o método para a mulher. Então, se você me pergunta, existe o método? Não. Porque vai existir o método para aquela mulher, o que é ainda mais importante. Porque se eu tivesse... Nós não somos iguais, então como é que eu ia ter um só para todo mundo? Eu tenho o ideal para cada um. Então, a gente vai sentar numa consulta, ver quais são as coisas que você deseja do seu método, quais são as suas situações de saúde, né? Por quanto tempo você pretende usar e decidir qual é o melhor para você. Mas acaba, acredito eu, que chega no consultório, no seu consultório, alguma mulher que conversou com a outra, tá lá no salão fazendo as unhas, preparando o cabelo, né? Aí conversou com o outro, olha, eu tô tomando tal medicamento, fazendo tal uso. Aí chega lá no consultório, doutora, ó, minha amiga falou comigo, tá usando esse medicamento, tá se dando bem, eu queria que a senhora prescrevesse. Acontece isso, não acontece, doutora? Muito. E assim, eu sempre falo para minhas pacientes, meu papel ali é te trazer orientação. Vou contar a situação que aconteceu no consultório há pouco tempo. Eu tinha uma paciente que tinha muita cólica, um fluxo menstrual muito forte e... Para essa paciente, métodos hormonais costumam ser melhores, exatamente para ajudar nesse controle. E ela queria botar um DIU de cobre. O DIU de cobre é um método que não tem hormônio nenhum, mas em geral ele aumenta muito cólica e aumenta muito o fluxo menstrual. Em 20% das mulheres isso acontece. E aí eu falei para ela, contraindicação tinha? Não, não é a melhor opção, também não. Mas ela queria usar, porque é exatamente isso. Alguém usava, falou que era muito bom, gostava muito, então ela queria aquele método. Eu aconselhei, mas ela decidiu usar, usou. Não foi 6 meses, ela me pediu para trocar, né? Porque realmente é muito desconfortável. Então, o fato de ter sido muito bom para uma pessoa não significa que vai ser muito bom para outra. Do mesmo jeito que para ela foi muito ruim, para outra foi maravilhoso. Então, não existe essa comparação 100%, né? A gente pode se basear. E aí você vem no profissional que vai te ajudar a escolher e orientar melhor. Mas não existe nenhum... Se fosse uma coisa proibida para ela, eu teria falado, ó, não, para você não dá certo. Como já aconteceu com os pacientes chegarem usando métodos hormonais e terem tido, por exemplo, trombose, né? Que é o medo maior de todo mundo. Métodos hormonais que têm estrogênio, eles aumentam realmente o risco de trombose. Então, paciente que tem história pessoal, que já teve um caso de trombose, ela não pode usar. Mas tem paciente que é teimosa, que quer usar. Né? A gente tem a obrigação de orientar, explicar os riscos e ela definir o que vai fazer. Você que está nos acompanhando, nós estamos entrevistando a doutora Luciana Guerra, ginecologista obstetra, diretora da Clínica Santa Bárbara, falando sobre anticoncepção. Você que tiver algum questionamento pode mandar pela live, pode mandar pelo WhatsApp, fique à vontade, 74988533455, ou então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu estou apontando aqui em cima, olha, você pode mandar. Bel Preto está aqui dizendo boa tarde, meu amigo Geide, abraço e parabeniza a doutora Luciana Lua, minha amiga de infância, parabéns pelo programa. Ele deve estar lá nas margens do São Francisco, naquele frio peculiar de Juazeiro, né? Acompanhando a gente, manda um abraço para você aqui também, doutora. Bom, então como escolher, como fazer a escolha ideal para cada mulher, doutora Luciana? Isso vai ser avaliado diante da história da pessoa daquela mulher, né? As particularidades que fazem ela, o que é que ela quer. Porque, ponto número 1, anticoncepção, né? É o que ela quer, não engravidar de forma não planejada. Mas existem outros benefícios associados a cada método que a gente vai discutir em consulta. Eu tenho dificuldade para perda de peso. Eu tenho muito sangramento, muita cólica. Eu não quero sangrar porque eu sou atleta, isso me atrapalha, né? A gente tem isso também. Eu tô treinando, quero ganho de massa, alguns anticoncepcionais atrapalham. Então, tudo isso vai somando pra gente chegar na melhor opção. Eu tenho plano de ter filho para daqui só a 5, 10 anos, porque hoje a gente prioriza muito
os métodos de longa duração, né, que a gente chama de LARC, que são métodos que não requerem tanta avaliação diária, como, por exemplo, o comprimido. Todos os dias você tem que lembrar de tomar. Se você esquece por mais de 12 horas, aquele método já não é mais confiável. Então, assim, é muito frágil, digamos assim. Se eu penso em colocar um DIU, eu sou fã do DIU, no seu né? organismo, Sou né? fã do DIU. Né? Você coloca, o mínimo vai ser 5 anos, o máximo 10, depende de qual a gente escolher. Então é uma paz de espírito de você não se preocupar com aquilo na rotina, né? De fazer avaliações periódicas dele só anuais em geral, e você ter um nível de segurança de menos de 1%, né? De 0,3% a 0,8% de risco de engravidar. Inclusive, esses métodos são tão seguros quanto laqueadura e vasectomia, que hoje a gente ainda vê muito mulher querendo fazer laqueadura, né? E é um método que tem, às vezes, o risco associado de sangramento maior, de cólica, e que é irreversível. Então, se ela resolver mudar de ideia, não existe essa opção. Bom, nós estamos falando de métodos anticonceptivos e já citamos alguns aqui. Vamos citar outros para que a doutora Luciana possa fazer aqui, vamos dizer assim, uma radiografia de todos eles, né? Com muitos detalhes e o que é que cada um representa. Inclusive, você citou sobre hormônio, que é indicado principalmente para mulheres que têm problemas de cólicas muito fortes, e aí muitas vezes se indica o tipo do método hormonal. Mas existe uma aura em cima disso por parte do senso comum que o hormônio pode ser ruim. Como é que funciona isso, doutora? Isso. A gente vai ter toda opção, tem riscos e benefícios, vícios, né? Tem efeitos colaterais que envolvem o uso de hormônio que a gente vai ter que pesar o quanto é relevante ou não. Do mesmo jeito que a gente está falando que ajuda muito porque regulariza o ciclo. Por exemplo, para paciente que tem TPM, também é uma opção. Fora essa cólica e tal, TPM também tem muita associação com pico de LH e com a ovulação. Então, quando eu paro isso, quando eu deixo o organismo pausado com a ovulação que a gente faz com o anticoncepcional, a gente consegue controlar esse sintoma, né? Mas, em compensação, pode ter o quê? Tem mulher que, por exemplo, com comprimido tem enjoo, tem mal-estar, sente que tá mais inchada, né? Aí o pessoal fala que ganha peso, né? Não, é retenção de líquido, né? Que normalmente quando você para o uso, isso se controla. Quer dizer, cientificamente falando, comprovação de estudo, não existe associação direta. Mas existem modificações reais no corpo, né? De aumento de triglicerídeos, de colesterol, de mal-estar gástrico. Tudo isso faz parte do que a gente vê de queixas, principalmente com comprimido, né? O DIU, por exemplo, lá vem eu de novo no meu fã, ele tem uma ação muito mais local, né? Então, a ação dele é dentro do útero, então ele não dá tanto efeito colateral. E aí, de novo, por isso que o método tem que ser passado por escolha, a depender do que acontece com aquela mulher, né? Porque aí você vai avaliar ela individualmente e falar, não, pra ela essa opção aqui vai trazer risco, pra ela essa aqui vai trazer benefício. Apresentando a ela essas opções de risco e benefício, ela vai dizer, não, eu tô disposta a arcar com essa consequência porque essa aqui vale mais a pena. Né? Por exemplo, o Implanon é um método maravilhoso. Planon? Implanon. Implanon. É um implante subdérmico que a gente usa aqui no braço, né? Ele dura 3 anos. Ele é muito bom para as mulheres que têm resistência em usar hormônio, porque a taxa de hormônio circulante é muito pequena, mas ele causa, às vezes, sangramento de escape. A mulher não fica 100% sem menstruar, né? Mas para algumas mulheres isso não é incômodo. Para elas preferem essa opção e ele é o método mais seguro. Se a gente estiver falando assim, qual é o mais seguro de todos, em taxa de falha, ele é mais seguro do que a laqueadura, ele é mais seguro do que a vasectomia. Então, a taxa de falha dele é 0,05%. Esse anticontraceptivo também já é utilizado aqui em Jacobina? Já. Aqui na clínica a gente faz a inserção dele. Bom, a senhora já mostrou várias vezes aí que é fã do DIU. Né? Há mito também, ou verdade, que o DIU não é seguro, doutora? É mito ou é verdade? A gente tem esse mito que circula as pessoas... Né? Não, mas eu conheço gente que engravidou com o DIU. Eu tenho medo de usar. Tava com o DIU. A foto do bebê nasceu segurando o DIU. Já porque o DIU faz parte, inclusive, do processo do planejamento familiar até do governo brasileiro, né? Oferecido até pelo SUS, né? E tem mulheres que não vão com medo do DIU. Existem dois medos enormes em relação ao DIU. Esse é a questão de medo de engravidar. E aí eu trago taxas em relação a estudos, né? Ciência, mostrando o quanto ele falha. Então, a falha dele é menor do que 1%. É muito menor do que o comprimido, é muito menor do que a injeção, é muito menor do que não usar nada. Em geral, a mulher que tá com medo do DIU, ela não tá usando nada, né?
E exatamente por ser tão incomum engravidar com o DIU, é que vira notícia, né? Que aparece na mídia, o bebê segurando o DIU, aquela situação toda, né? Como ele pode falhar como qualquer outro método. Se ele falhar e a gravidez acontecer, a gravidez pode progredir normalmente, né? Mas ele é tão seguro que o DIU de cobre a gente usa até como anticoncepcional de emergência. Do mesmo jeito que a gente usa a pílula de emergência, pílula dia seguinte, que A pílula do dia seguinte. o DIU de cobre também pode ser usado com essa mesma função. Qual é a diferença, doutora? DIU de cobre, DIU que tem duração de 5 anos, DIU de 10 anos. Pronto. Quais são as diferenças? A gente divide para ser mais organizado em DIUs não hormonais, né? E DIUs hormonais. Os não hormonais seriam o cobre e o cobre com prata, né? O cobre dura 10 anos. O cobre é o que é disponível no Sistema Único de Saúde, né? No SUS. A gente, infelizmente, aqui só tem essa opção. O cobre com prata dura 5 anos. A intenção da prata é diminuir a degradação do cobre nesse DIU. E aí, com isso, diminuir esse efeito colateral que a gente começou mais cedo, que é cólica, sangramento, né? Que faz parte do uso desse DIU. Nos hormonais, eu vou ter o Mirena e o Cailena. Os dois duram 5 anos. Os dois têm taxa de falha igual, a diferença é a dose hormonal. O Mirena tem uma dose um pouquinho maior, o Cailena menor. Por quê? Porque o Mirena ele é muito bom para aquela paciente que tem aquela cólica, o sangramento forte, endometriose, né? E o Cailena veio com a intenção de diminuir os efeitos colaterais do hormônio e manter, obviamente, a prevenção de gravidez, né? Então, aquela mulher que, eu quero usar o hormonal, mas eu não tenho esse problema todo com a menstruação, eu tô de boa, quero uma dose menor para ter menos risco de efeito colateral.